8h44, falando sobre a crise envolvendo o partido de Jair Bolsonaro. Marcelo Matos. O senador e presidente do PSL de São Paulo, Major Olímpio, defende uma nova postura dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, após a crise que culminou na demissão do secretário-geral da Presidência da República, Gustavo Bebiano. Tem que fazer o papel de filho. Quem é filho e parlamentar faz a sua condução parlamentar e o papel de filho carinhoso em todas as circunstâncias, em todos os momentos, mas precisa fazer realmente uma modulação para não ter equívoco em relação a esses papéis. Major Olímpio analisa o impacto da família no governo. As coisas vão se acomodar, isso é mais do que natural, mas é preciso respeitar a hierarquia do Estado brasileiro, a figura do presidente da República, a estrutura hierárquica de governo. No momento que isso for 100% respeitado, aí todo mundo tem tranquilidade para poder fazer a condução do país. Deputada estadual eleita por São Paulo, Janaína Pascoal, avalia que a família Bolsonaro não vai mudar. O que me parece inadequado é o presidente deixar, vamos dizer assim, que essa situação se estenda por tanto tempo. Então, assim, decidiu demitir, demite. Ele, presidente. Entendeu? Porque aí gera um pouco mais de estabilidade para o país. Os filhos do presidente são políticos, são ativos nas redes sociais. Eu acredito que essa dinâmica deles se manifestarem será uma dinâmica que seguirá pelos 4 anos, né? Nós é que teremos que aprender a entender que quando Eduardo fala, é Eduardo que está falando e não o presidente, que quando o Flávio fala ou faz qualquer coisa é Flávio e assim por diante. Todo mundo aqui tem família. Se a gente parar para conversar com qualquer membro da nossa família, vai ter divergência. A deputada federal Joyce Hasselmann fala em fratura no núcleo duro do governo e implicações no Congresso. Dentro do Congresso Nacional, dentro do partido, há de fato um clima de apreensão pela forma com que as coisas foram conduzidas. Por quê? Porque não se pode passar um recado a qualquer aliado, aos aliados dentro do Congresso, de que uma fritura pública pode acontecer com qualquer pessoa, né? Mas ninguém vê com bons olhos uma situação como essa, né? Uma situação muito delicada e desnecessária. Não precisaria ser dessa forma. Repito, poderia demitir quem quer que fosse, inclusive o ministro Bebiano. Chama, entre 4 paredes, demite, manda embora, pronto, acabou. A bancada do PSL de São Paulo foi recebida na Fiesp para discussão dos temas que afetam a indústria, com a defesa da prioridade às reformas da Previdência e tributária. Professor Vila, aquela grande discussão, tem como dissociar os filhos do presidente? É difícil, né? Essa é uma questão muito complicada, nós estamos falando dias, e é importante. Eu já vi até explicação bíblica do assunto. Olha, Deus do céu, as redes sociais são incríveis. Não tem nada a ver com questão bíblica, tá? Nós estamos discutindo uma questão política. São 2 coisas totalmente diferentes. Então vamos discutir a questão política, que é o que nos interessa, né? A questão não é que os filhos vão ser os filhos, eles estão interferindo. Esse Carlos especialmente, recorde-se, e é importante sempre ressaltar, no dia da posse, 1º de janeiro, ele saltou no carro presidencial atrás para proteger o pai, estava armado ele. Imagina, se tem um franco atirador, mata o pai a hora que quiser, né? Aí evidentemente foram tomar todas as medidas de segurança para que tal não ocorresse. Então, realmente ele tem uns pinos a menos, tem uns parafusos a menos, é isso, né? Ele acha que a campanha eleitoral continua. Uma coisa é a linguagem da campanha eleitoral, outra coisa é a linguagem de governo. Eu sugiro, ele não sabe, ele é de poucas letras, mas que leia Nicolau Maquiavel. Eu posso até comentar um dia, se ele quiser, bem devagar, explicando. Maquiavel, o pai da ciência política, vamos chamar assim, já explica isso. Uma coisa é quem te leva ao poder, outra coisa é como você governa. Não é necessariamente com o conjunto dos que te levaram ao poder. Isso todo mundo sabe. Posso dar vários exemplos históricos, se o senhor quiser. Então, o filho é uma interferência indevida, sim. Desde o dia 1º de janeiro, isso para não falar na formação do ministério, ele queria ser ministro a qualquer preço. Foi essa uma das razões de divergência com o Gustavo Bebiano, porque ele queria ser ministro a qualquer preço. Agora, o problema não é só dos filhos, é do pai também, aceitar esse tipo de interferência. Esse rapaz, esse fedelho, participou de reunião com outros ministros
E o que é pior, ele colocou dentro do Palácio do Planalto o seu primo, um sujeito chamado Leonardo, que tem conhecido pela alcunha de índio, para ser para fiscalizar os atos que estavam ocorrendo dentro do palácio. Ele era, abre aspas, os olhos e os ouvidos do fedelho. Parece aquele serviço de inteligência criado na Pérsia antiga, por Ciro, Xerxes, etc. Né? Os olhos, os ouvidos do rei e tal. O que é isso, fedelho? Você tem que se colocar no seu lugar. Isso aqui é um grande país. Você é uma república federativa do Brasil. Nós precisamos do quê? De alguém que efetivamente mude o Brasil. O Brasil quer mudança. Esse foi o sinal do eleitorado, no dia 7 de outubro e no dia 28. A questão é que isso vai permanecer se não tiver uma ação firme do presidente da República. Quer dizer, filho é filho. São políticos, só existe por causa do pai, é verdade, mas não interfere na administração. São coisas totalmente diferentes. Então isso tem de ser resolvido. Agora, é uma das pernas do tripé negativo que eu tenho falado há semanas. Os filhos do Bolsonaro. E na hora que sair o Carlos do Foco, que vai sair nesses dias, vai entrar o Flávio outra vez, com a história do Fabrício Queiroz, que não foi resolvida. Entendeu? E depois vai entrar o Eduardo. Registre. Que é agente de um americano tão louco que nem o Trump quis. Um sujeito que tem um sobrenome Bannon, um maluco de pedra, pro Trump não querer mais como assessor. Você imagina quem é esse Bannon? Um sujeito de extremista que criou um movimento, uma espécie de internacional de extrema direita, em que Eduardo Bolsonaro representa na América do Sul. Ou seja, ele está de joelhos para Washington, assim como os comunistas ficaram de joelhos para Moscou. E há uma disputa no Brasil entre esses extremistas. Quem se ajoelha mais para os Estados Unidos? Quem é mais servil? Alguns já colocaram milho, para se ajoelhar no milho. São traidores da pátria. São traidores. Isso aqui é um grande país. 8ª economia no mundo. Não somos uma república bananeira.